não critico durante o jogo, que eu apoio. Aliás, quando eu vou no estádio contigo, eu canto o jogo inteiro e tem gente que fica com a mão no bolso e não sou eu. Mas também não vou agora fazer exposit de ninguém aqui, né? Mas tudo bem. Vamos dar uma girada aqui nos comentários. A Dani falou o seguinte: Vitor Pereira é péssimo, já pode pedir para sair, ó, tá vendo? Marcelo, você já pode pedir para o Vitor Pereira sair, ou você ainda espera mais um pouco, ou você não perdeu a paciência com ele? Como é que tá? O Corinthians, com ele, jogou 4 clássicos, e os 4 clássicos foram fora de casa. A gente sabe que depois dessa mudança que teve no futebol brasileiro das novas arenas, e também daquela questão de torcida única, jogar dentro de casa hoje é uma vantagem. Eu continuaria dando sequência para ele. Agora eu tenho que apostar. Eu tenho que ver quem eu vou apostar. Vai ser no Vitor Pereira ou vai ser no elenco? Se vai ser no Vitor Pereira, eu tenho que começar a dar peças para ele, porque com os ovos que estão lá dentro, ele não vai conseguir fazer uma omelete boa. No seu caso, então, ainda muito cedo para pedir um fora VP. Mas sim, para cobrar, você acha que ele já merece ser cobrado? Não digo para pedir para ele sair, mas cobrado. Ele já merece ser cobrado pelo trabalho? Vamos lá, Diogo. Vamos falar dessa semana ruim que o Felipe falou aí do Corinthians. Quarta-feira, o Xavier entrega a paçoca na frente da área. Ele não teve culpa nisso. Ninguém treina pro seu volante entregar. Ontem, velho. O Ivan mal posicionado, né? Ele escolheu um time. Ontem é chato você falar como torcedor, é chato perder pro Palmeiras. Mas, por exemplo, se ele perde do Palmeiras e ganha do Boca Juniors, ninguém vai lembrar tanto. Pior seria se ele... Não, mas isso é cultura deles, né? Isso é da cultura deles, não é? Pior seria se ele empatasse com o Palmeiras ontem, que ninguém ia falar nada hoje, e perde pro Boca Juniors e é eliminado. Se a gente perder pro Boca Juniors na terça, o Corinthians não vai passar de fase na Libertadores, gente. Isso é notório. Posso complementar até isso? Vou até complementar isso que vocês estão falando, da questão do dinheiro do Boca. O Palmeiras, ano passado, antes de jogar a final, quem lembra que o São Paulo estava para cair no Brasileirão? Aí a torcida do Palmeiras falou, coloca o time titular. Marcelo falou isso. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras foi lá e acho que, se não me engano, empatou, perdeu o jogo, se não me engano. Perdeu e salvou o São Paulo. Salvou o São Paulo, mas a gente foi para um objetivo maior. O Vitor Pereira está pensando no objetivo maior para o Corinthians. Agora, com relação ao que eu acredito do jogo de quarta-feira e do que foi feito ontem, eu acho que o treinamento em cima desses jogos poderia ter sido um pouquinho mais, vamos dizer assim, ele podia ter se aplicado um pouquinho mais nesses jogos, né? Pelo menos o jogo de ontem, que é um jogo muito importante para a história dos dois clubes, né? Mas Felipe, aí que tá, ele não treinou. Parte do time estava treinando em São Paulo na quinta-feira, que foram os que não viajaram, e parte estava treinando quinta-feira em Londrina. Aí sexta-feira ele fez um coletivo pronto para o jogo, mais um treino tático, e no sábado fez jogo. O que eu queria que vocês parassem para pensar um pouco assim é que o Abel é um cara diferente, porque ele é um cara que ele é mais sanguíneo, ele é mais raça. Olha, por gentileza, isso daqui o que eu vou falar, todo mundo deve ver. Olha o jogo da Liga dos Campeões, antes dos times entrarem em campo. Velho, não acontece nada, é um silêncio, alguma coisa aqui. Aqui, time brasileiro precisa fazer aquela roda de guerra, aquele grito, aquela coisa assim, sabe? Para os caras entrarem motivados. Lá não, é uma cultura totalmente diferente. É a cultura do, eu vou te dar a instrução tática para você fazer isso. Eu não preciso motivar o cara e falar, vamos lá, Alessandro, porra, é isso aí, vamos dar vida, é sangue no olho, é tapa na orelha. Não tem isso na cultura do europeu, entendeu? Ele faz algo tático. E aqui eles estão pegando uma cultura totalmente diferente que não se adaptaram ainda. O Abel se adaptou, porque também na cultura dele, ele era um lateral direito raçudo, então ele era... eu sou de um tempo, eu sou de um tempo mais antigo assim, mas o Abel era daqueles laterais assim, sabe? Cada enxadado uma minhoca. E talvez seja da personalidade dele, mas não vai ser do VP, não vai ser de outro que acontecer. O meu medo é os caras mandarem o Vitor Pereira embora e irem buscar Fernando Diniz.
para ir começar um trabalho autoral completamente do zero. Entendeu? Pois é, mas eu assim, não acho que tá na hora não do Vitor Pereira pedir para sair, mas até quando eu for fazer meus comentários, a derrota de ontem é 100% na conta dele. Isso daí é 100% na conta dele, ele é o responsável pela derrota de ontem. E, aliás, vou além ainda, acho que ele também é responsável pelo desempenho nos outros 2 clássicos. Eu entendo que ele tem pouco tempo de casa, tudo bem, tudo certo, mas assim, ele poupou no meio da semana contra a gigante Portuguesa do Rio de Janeiro, né, a Lusa do Rio. Ele poupou contra a Lusa, e entende-se que, poupando contra a Lusa, e assim, ele não poupou só o time A e o B, só o A, ele poupou quase o A e o B, né? Por mais que hoje é quase tudo a mesma coisa. Mas, assim, ele usou quase um time C contra a Portuguesa, e aí ele usa o Fagner contra a Portuguesa e não usa o Fagner contra o Palmeiras. Se sou eu ponho o Fagner no banco contra a Portuguesa e jogo, assim... Mas aí você não ia jogar o Fagner contra o Boca? Sim, jogaria contra o Boca. Ia fazer ele fazer os 2 jogos, porque o que ele está tentando fazer ele quer que o mínimo de jogadores possíveis joguem os 2 jogos. Então vamos lá, vamos pegar o time, vamos... Você e parte da torcida do Corinthians está entrando naquela de que ele tinha que jogar com o time titular. Eu respeito a opinião por ser um clássico tudo, mas vamos lá. Cássio não jogou porque estava com sintomas gripais. Pô, se o cara tá com sintoma de gripe, ele não vai nem para aquecimento. Mas ok, não jogou. Fagner, opção dele, colocou lá o tal do Rafael Ramos, que fez 2 boas partidas, ok. Raul e João Vitor era uma dupla de zaga que o pessoal, que a torcida do Corinthians estava pedindo há séculos. Você vai no Twitter e fala assim, tira o Gil tá velho, o Gil tá isso. Então os caras estavam pedindo essa dupla faz tempo. Piton, a gente junta os 3 laterais que a gente tem e faz um Lego, não dá uma coisa boa, mas é um dos laterais que a gente tem. O meio-campo era Duqueiroz e Maicon, que é o que todo mundo também tá pedindo. Aí você pode falar, mas entrou o Paulinho no lugar do Renato Augusto. Ok, então tá, ó. A gente tá fora. Cássio, machucado, Fagner, opção, Renato Augusto, opção. E a outra opção era o William, pô. Não tinha mais. Não ia. Mas assim, mas jogou com o time de reserva, né, Marcelo? Hoje, o que eu vou falar aqui, dói em mim falar como corintiano. Mas hoje existe uma diferença de prateleira entre Palmeiras e Corinthians, velho. Hoje Marcos Rocha joga no Palmeiras como se fosse craque. Mas por quê? De um lado ele tem a estrutura, de um outro lado ele tem a avaliação técnica, o momento. E o cara tá na pegada. E o cara tá na fase que tudo sai bem com ele. Ele consegue marcar os pontas do Chelsea, entendeu? Sendo que 7 anos atrás ele não conseguiu marcar os pontas do Raja Casablanca. Então, assim, a fase tá muito boa. Mas assim, o Alessandro, acho que ele vai discordar um pouco de você nessa parte do Marcos Rocha, porque ele... Eu tô dando o Marcos Rocha como exemplo, entendeu? Eu sei, tô usando. É o menos pior. A fase dos caras tá boa. Quantas vezes você já viu um time fazer 2 gols na mesma jogada? Isso é muito difícil, velho. Olha, mas no Corinthians atual é a coisa mais fácil do mundo e posso te provar, tá? Se puxar aí todos os gols de escanteio que nós tomamos nos últimos jogos, foram iguais. Em relação ao que o Marcelo falou, hoje, infelizmente, pelo que é o calendário brasileiro, não dá, velho. Infelizmente. E o time do Corinthians, querendo ou não, é uma média de idade alta, velho. Ele vai terminar extenuando os jogadores fisicamente. Tudo bem que tinha que ter aproveitado alguns jogadores como o Fagner, que jogou na quarta-feira, mas com o nosso calendário não dá para jogar todos os jogos, cara. Não dá. O Corinthians tem uma média de idade muito alta. Eu vou na hora de fazer essa montagem de elenco. Eu posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo dessa questão dos 2 jogos? Eu acho que eu ouvi muita gente que poderia ter feito o seguinte: tudo bem, poupasse no outro jogo, mas priorizasse esses 2 próximos jogos, Palmeiras e Boca, e poupasse o próximo. Perfeito. Agora você definiu, a minha ideia é essa, porque assim, exemplo, vamos lá. poupou
Posso pegar só Isso eu tô colocando o contexto que muitos corintianos, eu acho que também parte de outros torcedores pensaram também. Porque futebol a gente consegue encaixar alguns jogos, a gente sabe que o calendário é longo, a gente sabe que, assim, são muitos jogos devido ao calendário de campeonatos estaduais, enfim. Mas eu acho que dava para ter pensado, assim, valorizado um pouquinho esse calendário aqui desses 2 próximos jogos, que era o Palmeiras ontem e o Boca agora no meio de semana. Ô, Felipe, não, sem dizer... E se ele volta com 2-0 contra de Londrina? A gente tem que pensar que a Copa do Brasil é importante por causa do dinheiro. Você vai passando de fase e vou dar aqui uma sugestão, tá? E se a diretoria chegou para ele e falou, olha, nossa prioridade aqui no ano são as Copas, tá? Então, foca nas Copas, no brasileiro a gente só não quer cair. A gente tem que saber também o que vai... Porque os 3 campeonatos o Corinthians não vai disputar. A ideia é tentar ver onde vai chegar mais longe. O que de novo, na minha opinião, de novo eu falo, titular ou reserva não mudaria nada ontem. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver, o Flamengo foi jogar contra o Atlético Paranaense 4 da tarde. O Flamengo estava pregado em campo. E o Flamengo tem um time de um perfil etário similar ao do Corinthians, só que tem mais peças, tem mais recursos, acabou perdendo para o Atlético Paranaense do Carille. Entendeu? Então, não dá. Futebol hoje, e fez um jogo pesado contra o Palmeiras, não dá para fazer 2 jogos. Eu entendo, assim, eu entendo o posicionamento de todo mundo aqui. Só que assim, no meu ponto de vista é o seguinte, ele acabou poupando já todo mundo na quarta-feira, e aí eu vou de encontro com o que o Felipe falou. São 2 jogos importantíssimos, por mais que seja um no Campeonato Brasileiro, ainda esteja na 3ª rodada, eu entendo tudo isso, mas jogar um clássico, principalmente contra o Palmeiras, vai muito mais pelo fator histórico até, do que pelo fator... Porque assim, se você for ver, Marcelo, por exemplo, se você for 2017, olhar o cenário inteiro... Vamos lembrar de 2017, o que aconteceu com aquele jogo em Itaquera, emblemático, o Corinthians estava abaixo, e o Corinthians ganha aquele jogo e estoura na temporada. Histórico. Não, e outra, entrou para a história, aquele jogo, esse jogo que você pontuou, é um jogo que eu vou morrer, entendeu? Todo mundo vai morrer, vai ficar só as nossas gerações aí, e vai ser falado até o resto das nossas gerações, todo mundo vai se falar desse jogo, o jogo que o Palmeiras entrou naquela temporada contratando todo mundo, era o time da elite, bababá, e o Corinthians completamente humilde, com um técnico interino que não estava programado para ser o treinador do time naquele ano, entra com... teve a arbitragem ainda que prejudicou o time, expulsando o Gabriel, né, que não era para ter sido expulso, era cartão para o Michael, e venceu. Então, assim, e depois daquele jogo, exatamente, o time foi o boom, porque assim, estava jogando mal. Aliás, o nosso centroavante era o Casim, que o Marcelo tanto ama. Depois desse jogo aí, a gente perdeu de 1-0 para o Santo André, jogando mal fora de casa. O jogo que o Felipe está falando é o do Brasileiro, que foi 3-2 lá. Não. É o do Paulista. É o do Paulista que o João mata o jogo no final. Eu vou fazer uma proposta para você, Diogo. Se alguém chegasse para você e falasse, o Corinthians vai perder no turno e no retorno do Palmeiras de 3-0, mas vai ser campeão brasileiro, você ligaria? Não, mas eu tô atrapalhando, Marcelo. Marcelo, calma. Mas eu entendo o que você está falando, e por incrível que pareça, eu ainda estou trabalhando com essa proposta. Porque quando eu coloquei o Corinthians como campeão brasileiro lá no final, eu não fui muito de clubismo, foi clubismo também. Mas eu coloquei pensando nisso. Só que assim, só para finalizar a minha ideia, eu acho que assim, o VP errou 100% porque ele escalou quase todo o time reserva. O Donelli era reserva, tudo bem que o Cássio não pôde jogar, mas o Donelli era reserva e era a 3ª opção. Todo mundo sabe que o Ivan estava na frente. Como é que você gasta 10 milha num goleiro para ser reserva do Cássio? Entendeu? Você tá entendendo? Mas não faz o mínimo sentido. Não faz. Esse cara ele tinha que chegar até e brigar e tomar o lugar até se brincasse do titular, porque gastou mais caro nele do que gastou no Cássio. É um absurdo até isso. Então, assim, o Donelli era reserva, o Rafael Ramos era reserva, o João Vitor, ou o João Vitor ou o Raul, um dos dois é reserva. Os dois não são titular. Ou ele é um, porque o que nós entendemos é que o Gil é o novo titular. E o que ele usou na Libertadores, que dá para entender que é o time titular da temporada, é o João Vitor é o reserva. Então, assim, João Vitor reserva, aí o Piton é reserva, aí o Paulinho, ou o Duqueiroz é reserva. Um dos dois é reserva, porque o Renato é titular.
Aí vem Mantuan, que eu ainda acho que o Mantuan não é o reserva, mas aí vem o Moraes e vem o Roger Guedes. Então, assim, ele entrou com 7 reservas. Aí você pode falar para mim, pô, mas o Roger Guedes foi contratado para isso. Concordo plenamente, tem que ser cobrado. Mas, assim, o que o VP passou ontem, na minha humilde opinião, é que, assim, o foco todo era o jogo contra o Boca. Mas sendo um clássico contra o principal rival, cara, tem que ser força máxima. São 2 jogos só. Que nem o Felipe falou, depois você poupa contra o Fortaleza, aí tem o jogo de volta lá contra a Portuguesa, a torcida vai apoiar, não precisa ser força máxima. O time reserva do Corinthians, jogando em Itaquera, tem a obrigação de golear de 10-0 a Portuguesa do Rio. Então, assim, na minha humilde opinião, ontem o VP tem 100% de responsabilidade no placar e em mais uma vergonha na história do Corinthians.